Ninguém explica esse Deus maravilhoso, né? Dono de toda ciência, fez o mundo com uma palavra, com um haja de Deus. Mas sabe o que é mais interessante? Esse Deus, Ele decidiu habitar dentro de nós. Aleluia. Jeremias 33:3 fala assim, não está nem aqui no que eu coloquei, mas na hora que a gente estava cantando, veio essa inspiração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe ainda. Esse Deus que ele acabou de cantar aqui, que ninguém explica, esse Deus que é dono de toda a ciência, que é o Deus do impossível. Deus que quando os homens falam assim, isso aqui não tem mais jeito, essa causa aqui, nada pode mudar esse resultado. Ele fala, é aí que eu vou entrar, é aí que eu vou vir com a minha glória, é aí que eu vou mostrar que ninguém pode explicar o meu poder. Você crê nisso aí, igreja? Aleluia. E Ele tem coisas insondáveis para nós. Ele tem maravilhas para o nosso meio, para fazer no nosso meio, como comunidade local, como ajuntamento no corpo de Cristo. Mas como nós viemos aqui, pode botar a apresentação, como nós viemos aqui desde quinta-feira, falar sobre avivamento, aviva-nos, Senhor. Ele quer fazer algo também no seu individual. Ele quer provocar um relacionamento mais íntimo com Ele a cada dia. E eu coloquei esse título para falar para vocês, numa noite de batismo, numa noite que a gente tem muitos visitantes, uma noite que a gente vai ver aqui alguém de repente da nossa família, alguém que a gente ama muito, descer as águas e confirmando o compromisso publicamente, eu agora sou de Deus. Isso é maravilhoso. Eu pensei nisso aí, pare e pense. E eu coloquei esse segundo, o subtítulo, vivendo por algo muito maior. O que eu vou te apresentar aqui, queridos, eu queria que você ficasse atento a cada palavra. Fora isso aqui que a gente consegue ver, que a gente consegue sentir, que a gente tem o tato e consegue tocar nas coisas, existe algo muito maior que a gente está construindo em um ambiente que você não consegue ver, que é o mundo invisível, o mundo do reino de Deus. Pare e pense, vivendo por algo maior. Eu não sei se você, na hora que eu estava construindo essa mensagem, eu pensei em mim, mas talvez se identifique com alguns de vocês aqui essa noite. A gente pensa em muita coisa, né? A gente já acorda pensando na roupa que a gente vai colocar. Tem gente tão organizada que já deixa a roupa separadinha para o outro dia. Quantos são assim? Tem gente aqui assim? Tem gente aí, Eu nunca fui assim. Eu posso pensar no dia anterior. Amanhã eu vou colocar tal calça, tal camisa. Vejo lá se está limpo. Mas eu deixo para colocar no mesmo dia. Mas tem gente que faz isso. Organizadinho, deixa tudo passado, deixa tudo bonitinho. Eu não sou assim, mas admiro quem procede dessa forma. E a gente pensa na roupa que a gente vai colocar. A gente pensa no café da manhã e no almoço. A gente já começa o dia pensando nessas coisas. Eu todo dia eu estou com o pastor Marcelo, pastor de irmã. Gente, eles já chegam aqui pensando no almoço todos os dias. Aí você pode ver porque eles estão fora de forma, né? Mas a gente pensa na roupa, a gente pensa no almoço, a gente pensa uma porção de coisa, enfim, por aí vai. Mas eu não sei, você já parou para pensar se hoje fosse o seu último dia? E sai para lá, pastor, meu último dia, não estou pensando nisso. Como é que eu vou parar para pensar se hoje poderia ser meu último dia de existência? Não, eu não quero pensar nisso. Claro que a gente não quer, nós não fazemos planos para deixar esse mundo aqui. E gente, eu converso com muita gente, por mais que a pessoa esteja sofrendo, passando um momento super difícil, se eu perguntar aqui, quem quer morrer agora, levanta a mão. Ah lá, eu sabia, pode ter gente aí que está sendo moído nesse momento, mas não, pastor, eu quero viver, nada de morrer não, esse negócio não é comigo não. E esse assunto de morte nos assombra, é ou não é verdade? A gente sabe lá do nosso tempo de vida, se Jesus não voltar,
Existe, sabe o que é aquela ampulheta? Cai aquela areiazinha? Tem uma ampulheta dessa para cada um que está virada lá, ó. Está caindo a areiazinha. Mas é bom a gente não saber qual vai ser o nosso dia, né? Nosso dia de ser recolhido daqui. E Paulo fala sobre isso. Paulo fala, olha só, o morrer para mim é o quê? Lucro. Mas claro que a gente não pensa sobre isso. Claro que a gente não planeja o nosso dia pensando, se hoje fosse o meu último dia de existência, o que eu ia fazer? Eu escrevi algumas coisas aqui, porque eu queria submeter você, era o meu plano. Eu fiquei pensando a semana toda, montando essa palavra, cada hora eu lá escrevi um pouquinho. Eu queria submeter você a um pensamento um pouco mais na frente, um pouco mais fora desse plano aqui natural. Quantos estão me entendendo até aqui? Um plano um pouco mais na frente, levar você a um pensamento de vivendo por algo maior. E em Atos, olha que declaração que Paulo faz. Paulo já está fluindo, Paulo já está fazendo muita coisa, e ele faz uma declaração muito legal, e eu quero ler com você. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim. Muito lindo isso. Contanto que o quê? Que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Gente, que declaração do apóstolo Paulo. Isso aí é para a gente pegar, colar e ficar toda hora lendo isso aqui. Porque ele fala, ó, eu nada tenho como o quê? Como preciosa aqui na terra, a minha vida, as coisas naturais, contanto que o quê? Que eu complete a minha carreira. Eu sabia que essa é a proposta para a nova criatura? Depois que se encontra com Jesus, Hebreus capítulo 12, fala que tem uma carreira para a gente. Depois você lê, eu quero ganhar tempo, mas fala que tem uma carreira proposta para a gente. Hebreus capítulo 12. E fala o seguinte, ó, nessa carreira vai ter alguns pesos no caminho e pecados, empecilhos para você avançar com velocidade. Barreiras, alguns pesos que a gente carrega na vida, isso não é pecado. Depois fala do pecado. Mas então tudo que atrapalha a gente a chegar na velocidade que a gente precisa para completar essa carreira aqui, esse ministério que Paulo recebeu do Senhor Jesus e que todos nós recebemos, nós temos que se livrar dessas coisas. É ou não é, gente? A pastora Areta estava falando aqui de manhã. Ela falou, não vou permitir que coisas atrapalhem a minha caminhada, para eu ser avivado todos os dias, para eu completar minha carreira com velocidade. Pode não ser pecado, mas se me atrapalha, se eu estou gastando muito tempo nisso, eu vou abrir mão para completar a minha carreira, o propósito que Ele estabeleceu para mim. Eu coloquei aqui o planeta Terra. Esse é o planeta que a gente vive. Eu coloquei algumas curiosidades aqui desse planeta. E desde que esse planeta Terra aqui, eu vou colocar aqui algumas coisas que eu escrevi para você. Lar de milhões de espécies de seres vivos, incluindo os humanos. A Terra é o único corpo celeste onde há conhecida a existência de vida. O planeta formou-se, não sei se você tinha essa curiosidade, quanto tempo tem o planeta Terra? Há 4,56 bilhões de anos. É muito tempo, né, gente? E a vida surgiu na superfície 1 bilhão. Eu escrevi aqui, ó, para você. E a vida surgiu na superfície há 1 bilhão de anos depois. Gente, isso aqui é maravilhoso. Desde que o mundo é mundo, aí eu quero conversar isso aqui com você. Desde que o mundo é mundo, pessoas nascem, pessoas morrem, gerações vão passando e deixando espaço para as próximas gerações no planeta Terra. E chegamos até aqui. Então todos nós, sem exceção, carregamos várias coisas relacionadas a essa palavra aqui em vermelho. Hereditariedade. O que é isso, pastor? Deixei ali para você ler. É ruim até de falar às vezes, parece que você vai falar em mistério. A hereditariedade é a transmissão de característica de pais e filhos.
essas informações genéticas e fenótipos. Sabe a diferença disso aqui? Genética é o que você carrega no teu DNA por dentro, e fenótipo é o que te faz parecido com alguém da tua família. Quando olha assim, fala: você é filha de fulano, né? Você é filho do ciclano, porque por fora você lembra muito, você é igualzinho. Isso aí é o fenótipo. E ele está falando ali, ó, são essas características transmitidas, chamadas de hereditárias. Gente, muito legal isso aqui. Então eu recebi isso das gerações passadas, e isso se chama a lei de Mendel. Mendel foi um pesquisador, um cientista que trabalhou na área da biologia, e ele é considerado o pai da genética. Muito interessante, pois descobriu várias coisas relativas a esse primeiro nome lá em cima: hereditariedade. Aí, saiu certinho. Agora tem que falar assim, ó. Se quiser falar rápido, dá problema. Então, por causa desses estudos que esse homem Mendel, ele começou a pesquisar, um avanço muito grande foi feito para descobrir que tudo estava ligado, uma coisa à outra. E essa busca pela perfeição e ordem, ela favoreceu em diversas áreas. Isso na área da biologia, que é a ciência que estuda os seres vivos, foi fazendo descobertas de doenças. Isso favoreceu demais. No entanto, seguindo esse caminho, é desnecessária a padronização da linguagem. Talvez você, peraí, agora eu me perdi um pouquinho. Além de que se torna difícil estabelecer normas para uma sociedade. Agora, lembra da sociedade que vem herdando, desde que o mundo é mundo, coisas de outras gerações. É isso que eu quero que você pegue. Uma sociedade que já está acostumada com uma linguagem própria da cultura hereditária. Você já viu quando fala assim: não, isso aqui, essa doença, a gente que é pastor escuta muito isso. Não, esse problema de pele, essa doença que eu desenvolvi, isso já é hereditário. Minha avó teve isso, minha mãe teve isso, por isso que eu estou tendo isso. E a gente combate muito isso. A gente combate com textos bíblicos como 2 Coríntios 5,17. Fala que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas velhas de heranças malditas foram cortadas em Cristo Jesus. Isso é um versículo que a gente usa para quando alguém fala: não, ó, se aconteceu com a minha avó, se aconteceu com a minha mãe, vai acontecer comigo também. Não sei se você já escutou alguém falando sobre isso, mas é aqui que Jesus entra nessa história, dessa mensagem que eu quero pregar hoje para você que está sempre aqui com a gente, para você que nos visita de primeira vez, que Jesus entra na conversa aqui. Jesus é aquele que veio desfazer modelos mentais há 2000 anos atrás, quebrar paradigmas, modelos de pensamento que foi construído muito lá atrás. Uma coisa vai passando de geração para geração, e as pessoas vão pensando: por que você pensa assim? Eu penso assim porque eu fui ensinado assim no meu pai. E se perguntar ao pai, por que o pai pensa assim? Eu penso assim porque eu fui ensinado do meu avô. Mas Jesus, ele vem há mais de 2000 anos atrás, e ele quebra paradigmas, ele quebra modelos mentais de uma sociedade que não é muito diferente da nossa. Uma sociedade que está focada em olhar para o aqui e agora. Fiz até propaganda do programa, né? Aqui e agora. Eu não sou diferente de você, eu também olho muito para as coisas daqui. Então lembra da reflexão. Pessoas conquistaram, e eu penso o tempo todo nas coisas do mundo físico, nas coisas que eu tenho que fazer, nas coisas que eu tenho que avançar, nas coisas que eu tenho que prosperar. E milhões de seres humanos já passaram por esse planeta Terra, deixaram suas marcas e legados, preste atenção nisso, e descobertas para que o mundo continuasse evoluindo, continuasse crescendo cada vez mais e expandindo no que tange a ciência. Mas na visão de Cristo, Ele sempre fez e continua fazendo algumas perguntas. As suas prioridades hoje estão apontando para algo que é passageiro, que é desse mundo, ou que é eterno? Esse aqui é o ponto X da nossa mensagem hoje. Porque tudo aqui, irmãos, tem um tempo de validade, infelizmente, a começar do ser humano. A gente
né, é um espírito, tem uma alma e habita num corpo físico. Mas a Bíblia fala que nós habitamos num corpo que, me ajuda aí, corruptível. É um corpo que vai se envelhecendo, é um corpo que a cada dia vai morrendo, né? Tem gente que entra em crise quando completa 40 anos, alguns quando completa 60 anos, modelos, pessoas, capa de revista, que entra nessa crise porque, meu Deus, apareceu ruga aqui, ruga ali. Mas isso é normal. As coisas vão perdendo a sua validade, porque o tempo vai passando. Lembra que eu falei? Pessoas vão nascendo, pessoas vão morrendo, gerações vão dando lugar às próximas gerações, e não tem nada errado nisso, e a vida continua funcionando. Todas as coisas têm o seu tempo determinado. Então é bom a gente pensar nisso aqui, ó. As suas prioridades hoje estão apontando mais para o que é passageiro ou o que é eterno. Pessoas que lá atrás fizeram a diferença na nossa vida, e elas buscaram nos deixar um legado mais do que uma herança, porque herança vai embora rapidinho, gente, mas legado é algo que fica para sempre. Eu converso com algumas pessoas em gabinete, toda vez que eu converso, quando a pessoa está chegando aqui na igreja, eu faço a seguinte entrevista: me conta um pouquinho como foi a sua experiência. Quem se converteu na sua casa primeiro? Foi você? Foi papai? Foi mamãe? E não são poucas, não é incomum escutar isso. Não, pastor, lá em casa quem começou, né, a trazer a presença de Deus para a família foi meu avô, foi minha avó. Eles colocaram na família Jesus, e deles para cá todo mundo vem servindo ao Senhor e fazendo a obra de Deus. Tem alguém com uma história dessa para contar, que recebeu isso dos avós, uma herança? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque elas estavam olhando o quê? Um pouco mais na frente. Deixar herança. Quem não quer receber herança, gente? É muito bom você saber que alguém da sua família faleceu, quando vai ler lá o testamento, deixou alguma coisa material para você. Mas se você não souber administrar direito, daqui a pouco você perde isso. Mas o legado não. Então mensurar. Aí eu coloquei aqui, ó, Paulo, em Eclesiastes, isso aqui o Salomão escreve, Eclesiastes 8:15. Ele vai falar o seguinte, que a vida tem que ser bem vivida. Você tem que sim olhar para frente, olhar para as coisas que são eternas. Mas ele deixa um conselho para a gente aqui, ó. Portanto, deixa eu ler aqui que fica melhor. Portanto, aconselho que se desfrute o melhor que a vida pode proporcionar, porquanto debaixo do sol não existe nada mais feliz para o ser humano do que simplesmente comer, beber e se alegrar. Essa daqui é a definição dele. Essa é a felicidade que nos ajudará a superar os difíceis dias de trabalho durante todo o tempo da vida que Deus nos concede debaixo do sol. Então isso aqui, Salomão está falando o seguinte: olha só, quando você viver, viva bem, construa algo para você curtir com a sua família, para você passear, mas não esteja somente pautado nessas coisas. E Jesus, ele quando ele fala isso para a gente, né, no texto que eu vou colocar aqui, devemos viver priorizando mais as coisas eternas do que aquilo que é passageiro, porque ele já estava, tanto no texto que eu vou ler, que foi Lucas que escreveu, Lucas capítulo 12, Mateus também escreve isso, o apóstolo Paulo confirma isso também. Ele sabia que tudo que acontece no mundo físico, no mundo natural, tem um prazo de validade. E se você não pensar nas coisas que são do futuro, você não vai conseguir, né, entender o que Deus está falando para você. Mensurar o que é espiritual como de maior valor do que é natural e terreno. Isso aqui que eu quero colocar no coração de vocês. Poder mensurar, poder entender e praticar mais o espiritual do que é natural e terreno, vai fazer a gente avançar. E Jesus, ele tem um jeito de ensinar, uma pedagogia muito prática. Ele não fala a verdade, coloca um princípio, sem antes remover o pensamento que está errado. Acho interessante que ele sempre faz assim. E ele estava lá falando para uma multidão de pessoas que estavam seguindo ele. E um jovem
chega lá e interpela Jesus. E olha só o que ele fala, em Lucas 12, você acompanha aqui comigo. E disse um da multidão, está aqui, disse um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Você imagina, Jesus está falando, Jesus está ministrando, e Jesus responde a ele aqui, ó: mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor dentre vós? Resposta forte de Jesus, né? E ele continua dizendo: e disse-lhes: acautelai-vos, tomem cuidado e guardai-vos da avareza, a ficar preso às coisas desse mundo, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Olha o apontamento que Jesus está. Cara, toma cuidado com isso, cara. Não fica preso a essas coisas. Não fica só olhando para o que é natural, porque tem algo que é muito maior. E Jesus, como ele aproveitou, ele falou: já que você me perguntou isso, ou então eu vou falar uma parábola e agora eu abro para toda a multidão. Jesus era mestre de fazer isso. Ele removeu um conceito errado e agora ele ia colocar o conceito certo do reino de Deus. E ele disse: um homem tinha uma propriedade, uma herdade, rico, produzido. Não, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Deixa eu botar aqui que eu olhei daqui, fica melhor. E a idade desse homem tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, tudo aquilo que produzi e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens, muita fartura. E talvez alguém que estava lá e você escutando hoje, você acha essa coisa mais normal do mundo. O cara produziu bem, teve uma safra abençoada, e ele construiu celeiros maiores, né, depósitos maiores, e ele está armazenando. E ele falou o seguinte: e direi à minha alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Se fosse isso, você ia pegar o seu dinheiro, ia fazer investimento, ia fazer um pé de meia, comprar alguma coisa que rendesse um valor todo mês. Não tem nada de errado nisso. Muitos anos. E direi a ela: descansa, come, bebe e folga. Mas olha o que Jesus, já dando um apontamento para a futura, ele fala o seguinte, em Lucas 12, esse é o 20: mas Deus lhe disse: louco. Ele chama esse homem de louco, gente. Esse homem que não pensava nas coisas eternas, só pensava do que era natural e era terreno. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? É para a gente refletir nisso aqui, irmãos, porque a gente, lembra que eu falei? Todos nós temos um tempo de validade. Já foi virado lá, e o nosso tempo já está contando. Você não pode garantir. Eu não estou aqui como um profeta da morte ou do apocalipse para você de tempo ruim, mas o teu dia você não sabe, o meu eu não sei, o dia da nossa morte, o dia da nossa partida. Então o que Jesus está querendo dizer aqui para esse homem e essa noite para a gente? Mais importante é construir tesouros no céu. Você crê junto com Jesus que isso aqui tem que ser o nosso foco? Lucas, nesse capítulo aqui, ele reproduz, é Lucas que está falando, ele não andou com Jesus. Lucas investigou e ele foi escrever o Evangelho de Lucas. Mas Mateus 5, 6 e 7, que compõe o Sermão do Monte, Mateus fala igualzinho a ele. Aqui como é que ele coloca: não pergunteis, pois que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe o que você precisa de todas elas. Amém, gente? E ele termina isso aqui, que é o Mateus 6, 33. Ele está falando para a gente: buscai antes o que, gente? O reino de Deus. Vamos falar forte: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É um apontamento para você sair só do que é natural, só do que é terreno, porque ele fala: existe algo bem maior do que isso, e o tempo de vocês aqui é muito curto.
tempo de vocês aqui pode durar 50, 60, 70 anos. O que passar disso, Moisés falou, é pela sua força e robustez. Mas ele dá um conceito para a gente de eternidade. Eternidade é muito tempo, gente. E você tem que pensar nisso hoje. Onde eu quero passar a minha eternidade? E Paulo vai falar também lá em Colossenses. Olha que lindo esse texto aqui de Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos. O que os irmãos vão fazer aqui, é o que está escrito ali, ó. Eles vão morrer para esse mundo e ressurgir para Deus. Está escrito ali, ó, porque vocês já estão mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia, gente. Então a definição de mais importante vai nos livrar de distrações desse mundo. Tudo está querendo roubar a nossa atenção. Você pega uma escola, por exemplo, bíblica para fazer, vai surgir várias coisas para atrapalhar você. O irmão que pregou aqui no culto das 9, o Anthony Guedes, ele é o diretor do sistema prisional do Rema. E ele falou que lá, os prisioneiros que fazem o curso do Rema, eles não têm como sair para a rua, mas assim mesmo há uma pressão maligna muito grande para que eles desistam do curso. Por quê? Porque essas coisas vão concorrer o tempo todo. Não olha para isso, olha para isso aqui, olha perifericamente. E Deus hoje está chamando a nossa atenção para olhar para as coisas que são de cima. Porque tudo que a gente constrói nessa terra aqui como bens, coisas materiais, eu não estou falando contra isso aqui, tá, gente? Por favor, eu sou a favor demais que você prospere, que você estude, que você consiga conquistar coisas nessa vida. Só que isso não pode ser o primeiro lugar na sua vida. O primeiro lugar tem que ser de Deus, porque a gente não leva nada quando a gente passar dessa vida para outra. Não sei quem já teve curiosidade, tem um museu no Cairo, lá no Egito, que é de um faraó muito antigo, chamado Tutankhamon. Não sei se essa a pronúncia certa, mas as pessoas ficam em dúvida. Mas lá onde ele foi sepultado, existem assim tesouros que não tem nem como dar valor naquilo ali. Uma máscara de ouro maciço, fora aqueles metais muito caros, que não tem nem como dar preço, pedras preciosas. E aquele, na crença dele, ele achou que para onde ele ia depois da vida dele, ele conseguiria levar alguma coisa. Está tudo lá, ele não levou nada. E Apocalipse deixa um texto para a gente muito maravilhoso. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem aonde? No Senhor. Vamos falar forte aí. Morrem no Senhor. Aqui, sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Aleluia, gente. A única coisa, eu coloquei aqui, ó, a única coisa que iremos levar desta vida são as obras que praticamos em Deus, irmãos. Isso está em Apocalipse 14, 13. A única coisa que nós vamos levar quando se encontrar com Deus é isso aí. Então não tem como a gente perder tempo. O Evangelho, ele tem que levar a gente além de uma vida terrena. A proposta do Evangelho não é para você olhar para os periféricos da vida, não. É para você olhar para o céu, é para você olhar para cima. Você não vai viver como um alienado, eu te prometo isso. Você vai ser uma pessoa equilibrada em Cristo Jesus. Você experimenta disso? Você vai ser essa pessoa equilibrada. Mas o apontamento é sempre esse. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala isso aqui, ó, foi falado hoje também: se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque a nossa visão é muito limitada. Não é só nessa vida, tem algo que eu preciso experimentar. Então o melhor remédio para nos manter focados no que é eterno é colocar os nossos olhos na recompensa. Você sabia que existe uma recompensa? Quanto sabia que existe uma recompensa?
Meia dúzia sabe, glória a Deus. Você sabia que existe uma recompensa? Aí o pessoal da galeria, você sabia? Existe uma recompensa no Senhor. Existem algumas doutrinas básicas da fé, e entre elas fala de ressurreição dos mortos e juízo eterno. E sabe o que fala sobre o juízo eterno? Isso é interessante, isso é Novo Testamento, isso é escrito para a nova criatura, que todos, sem exceção, aqui é para quem é do reino e quem não é do reino, eles irão comparecer ao tribunal de Deus, onde vão prestar conta de tudo que fazem, de bom ou de mal nessa vida, obras. E às vezes as pessoas se enganam, mas estou fazendo isso aqui, Deus não está vendo, estou prejudicando essa pessoa, Deus não está vendo. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo, gente, tudo Ele vê, graças a Deus. E olha só, esse texto aqui de 2 Coríntios 5:10, essa é a base, aqui, porque todos deverão comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Isso aqui eu falo com vocês assim, com o coração apertadinho, mas vibrando, sabendo que você vai pegar essa verdade. Vamos ser recompensados pela obra que fazemos, aleluia. E a Bíblia chama isso de galardão. Essa recompensa que a Bíblia chama é galardão. Então vamos ser recompensados sim. Então preste atenção, nós não enganamos ninguém aqui na igreja, nem os pastores dessa igreja. Espero que as igrejas não façam isso aí fora, falando que se você vier para Jesus é um mar de rosas, você não vai ter problema na vida. Não, até porque Ele mesmo fala, Jesus, no mundo tereis o quê? Aflições, mas Ele fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente não engana ninguém prometendo essas coisas, mas Ele disse, Ele mesmo falou, que viver no reino de Deus, nós teríamos perdas sim. Muitos aspectos da vida a gente vai ter que virar as costas e vai falar assim, isso aqui eu não faço mais, isso aqui não faz parte da nova criatura. Viver Cristo no dia a dia não é para fracos, é para fortes. Amém, gente? Viver Cristo na essência não é para fracos, é para fortes, pessoa que sabe o que quer. E Ele te fortalece, porque Ele prometeu lá, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em coisas que muitos fazem para levar vantagem, ou fazia, nós não podemos fazer mais, porque eu agora sou de Cristo, eu agora sou de Deus. Eu não vou fazer mais. Lugares, conversas e propostas que me afastam do propósito, como foi falado hoje de manhã aqui, que me faz aquela coisa letárgica, devagar, eu também não vou permitir mais, porque o meu alvo é Cristo, eu quero permanecer. Mas pegue isso aqui, se você abrir mão dessas coisas para passar a viver uma vida que agrada a Deus na essência, você vai experimentar de algo muito maior e melhor do que tudo que você já experimentou na vida. Podia ser mais forte, né, gente? Se você já experimentou isso, quando você veio para Jesus, quando você se decidiu por Ele, você experimentou viver uma nova vida em Cristo Jesus, e tudo que você fazia de errado, tudo que você fazia que não funcionava, você deixou para trás. Isso é bom para você ou não é? Então, para te provar, se você não responder essa pesquisa aqui, você não concordar com o que eu coloquei aqui, você pode depois conversar comigo. O que eu acho que se tiver alguém é porque não entendeu a proposta do Evangelho. Quem aqui foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Jesus, e se arrependeu? Levanta a mão. A pergunta é, você se arrependeu? Sim ou não? Levanta a mão. Tomei até um susto agora, me arrependi, mas não se arrependeu, né? Não se arrependeu. Acho que eu fiz errado a pergunta aqui. Foi errado? Olha aqui, quem aqui que foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor e está arrependido? Agora sim. Tem alguém aqui que está arrependido? Se tiver, levanta a mão que eu quero conversar contigo depois no gabinete. Que alguma coisa você não entendeu. Olha só, gente,
Vê se tem mãos levantadas. Não tem como se arrepender, gente. Viver Cristo é uma mudança de transformação. Você muda da pessoa que você era, cheio de arquivos errados, cheio de práticas erradas, arquivos em todos os sentidos, em todos os aspectos da sua vida, funcionando de maneira errada. E Jesus vem e limpa todas as coisas. E isso se chama transformação, que a nova criatura experimenta. Então ninguém que se converteu verdadeiramente se arrepende. E sabe por quê? Porque Deus está nos levando para algo maior e muito melhor, que não é passageiro, mas é eterno. Amém, irmãos? Queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu quero pedir os irmãos que vão se batizar, já para ir lá, formar uma fila. A gente vai começar o nosso batismo. Mas eu quero falar com você que escutou a minha voz. Vai ser uma movimentação agora. Mas eu quero que ainda assim você pegue o que eu vou perguntar a você. Tem alguém aqui essa noite que entendeu essa palavra, que não quer de jeito nenhum quando Deus promova você para os céus. Não vou falar em morte. Deus vai promover você para os céus. Você tem a vida eterna com Ele. Eu queria te convidar adiante dessa palavra, que aponta para o que é eterno, que deixa de lado o que é passageiro, do que é natural, as coisas da vida, as coisas que nós pensamos, que eu tenho que fazer todos os dias, e olhar com foco naquilo que Ele tem para mim. Eu queria te fazer um convite. Queria pedir à igreja para orar nesse momento. Queria te fazer um convite para que você fizesse um sinal. Eu quero orar por você. Se você fizer um sinal com a sua mão, eu vou entender. O pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero levar as minhas obras para um dia estar diante dele, apresentar minhas mãos. Eu aceitei aquele convite. Eu abençoei a vida das pessoas. Eu cumpri o teu propósito que o Senhor planejou para a minha vida. Eu não vou perder essa oportunidade. Hoje Ele te convida, não é um apelo. Hoje Ele te convida. Quem sabe, você levanta a mão hoje e no próximo batismo é você que vai estar naquela fila ali. Tem alguém entre nós que nunca firmou esse compromisso publicamente de falar assim: eu sou de Jesus, e quer receber Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Faz um sinal para mim, eu quero orar por você. Eu não vou ficar muito tempo perguntando, porque eu acho que isso é muito precioso. Então você tem que se agarrar a essa verdade. Eu quero esse Jesus. Pastor, eu quero receber essa oração. Entrego a minha vida a Jesus essa noite e faço dele o meu Senhor, o meu Salvador. Tem alguém essa noite? Eu quero orar pela tua vida. Eu quero abençoar você. Alguém na galeria? Tem mãos levantadas lá. Eu vi você, minha irmã. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. A festa no céu hoje, queridos. Pessoas se entregando a Jesus, pessoas descendo as águas, confirmando. Faz um sinal, ainda dá tempo. Às vezes a mão fica lá, né? Não sei, será que vai me custar alguma coisa? Deus tem o melhor para você. Mãos levantando aqui, ó. Deus abençoe, minha irmã. Isso aí, Deus abençoe. Deus tem o melhor para você. Ninguém que verdadeiramente escolheu por Deus andar com Ele se arrepende, porque Ele transforma a nossa vida. Vocês que levantaram a mão, queria que vocês colocassem a mão no coração de vocês e pedir, passe lá no start no final. Fala assim: hoje eu levantei a mão para Jesus, hoje eu dei sim para Ele e eu quero confirmar meu compromisso. A gente quer te ajudar na caminhada, mas antes eu quero orar por você. Diga assim comigo, eu vou pedir à igreja para orar junto. Pai, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço por esse convite maravilhoso. E eu abro meu coração para Jesus entrar e fazer morada na minha vida. Espírito Santo, vem habitar em mim. Eu agora sou o seu. Eu quero, cada dia da minha vida, dizer que eu pertenço a Ti. Muito obrigado por hoje ter acontecido esse dia de novo nascimento na minha vida. Hoje eu declaro para os céus
que eu sou sua filha, que eu sou o seu filho, e eu agora vou morar contigo eternamente. Te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja.